Olá, turma, bom dia, tudo bom com vocês? Na aula de hoje nós iremos trabalhar com o gênero textual que a gente chama de reportagem. Essa reportagem, ela pertence ao que a gente chama de textos jornalísticos. E o que são textos jornalísticos? Textos jornalísticos são textos informativos. Informativos vem de informação. Então, quando a gente se depara com um texto jornalístico, a gente percebe que sua principal função é informar sobre algo que ocorre, sobre algum assunto. Geralmente, esses textos vão trazer uma linguagem clara e objetiva e impessoal. O que isso significa? Uma linguagem clara é aquela em que as pessoas conseguem entender com facilidade. Objetiva, porque ele vai trazer de forma organizada e concisa, sem muitos arrudeios, né? Impessoal, porque normalmente quem escreve a reportagem não vai colocar no texto a sua própria opinião. Além disso, quando a gente observa o suporte dos textos jornalísticos, suporte é o quê? Onde esses textos irão aparecer. Então, a gente vai encontrar textos jornalísticos nos próprios jornais, revistas, internet, nos sites, até mesmo no rádio ou na televisão. São nesses locais que a gente vai encontrar os textos jornalísticos. Para que um texto jornalístico atinja seu objetivo, que é informar, o que a gente precisa? A gente precisa que esse texto ofereça informações verdadeiras e confiáveis, ou seja, o jornalista não pode escrever sobre qualquer coisa se baseando em mentiras ou especulações. Isso seria, por exemplo, fake news, informações falsas, e isso não é aceitável quando a gente se refere a texto jornalístico. Além disso, esses textos precisam ser colocados de forma clara e sem ambiguidade, ou seja, para que seja possível entender com facilidade e claramente o assunto. Continuando, para que esse texto ainda atinja o seu objetivo, os textos jornalísticos, eles precisam ser escritos de forma imparcial. Geralmente, quem escreve é preciso que coloque todos os lados da questão. Se alguém está fazendo a cobertura das eleições municipais, por exemplo, ele precisa colocar o que está acontecendo com um candidato e com o outro candidato. Ele não pode escolher apenas um lado para apresentar as informações. Ele precisa trazer essas informações de ambos os lados. Isso é ser um texto escrito de forma imparcial. E, por último, precisa ser organizado e conciso. Organizado, bem escrito, conciso, geralmente é porque são textos mais curtos, só com o que realmente importa a ser dito, devendo focar em um único tema. Se alguém vai falar sobre as queimadas no Pantanal, ele vai falar sobre esse assunto, ele não vai colocar outros assuntos no meio desse acontecimento, ok? Quando a gente chega aqui no texto que a gente chama de reportagem, a gente está falando de um tipo de texto jornalístico, assim como a notícia. Só que a reportagem vai ter um pouquinho de diferença com relação à notícia. A reportagem é um texto jornalístico, só que ela vai tratar de um assunto atual de forma abrangente. A notícia, ela traz alguma informação sobre algo que acontece. Já a reportagem não. A reportagem vai ver um assunto que está em destaque atualmente e vai investigar sobre esse assunto e falar sobre esse assunto, ok? Também vai ser publicada em revistas, jornais ou em sites de internet. Além disso, algo muito importante é que essas reportagens precisam apresentar dados reais. O que é isso? Ela não pode falar de um assunto sem pesquisar, sem se informar com especialistas, sem ver dados de pesquisa. Ela precisa ter todos esses dados para que o texto fique bem informativo. Ok? Entre as reportagens, a gente tem 3 tipos. A reportagem expositiva é aquela que apenas apresenta um fato, um acontecimento ou um assunto de forma impessoal. A pessoa vai falar sobre queimadas nas florestas, ele vai falar só sobre esse assunto de forma objetiva.
Quando a gente chega em reportagem interpretativa, já vai ser um pouquinho mais complicada, porque ela vai apresentar os fatos, mas dentro dessa reportagem pode aparecer também alguns comentários, pode aparecer o relacionamento entre esse acontecimento e outros acontecimentos passados. Então, é uma reportagem um pouquinho diferente, ok? E por último, a reportagem opinativa. Observem o nome aqui, ó. Opinativa vem de opinião. Então, quando a gente se refere à reportagem opinativa, é aquela na qual o jornalista vai mostrar a sua opinião. Ela é menos comum, mas também ocorre, ok? Estrutura da reportagem. Como é que o texto vai aparecer? É bem parecido com a notícia, só que esses textos são um pouco mais longos, né? Então, a gente tem primeiro o título ou manchete, é a mesma coisa. Geralmente é um título que chame a atenção, um título interessante. Depois do título, a gente tem um título auxiliar. É um título um pouco maior que explica um pouquinho a manchete, certo? Depois disso, a gente tem o lead, assim como na notícia, que consiste em quê? No primeiro parágrafo. E é nesse primeiro parágrafo que a gente vai ter um resumo das ideias principais do texto. E, por fim, o texto completo. Essa é a estrutura da reportagem quando a gente lê em revistas ou jornais ou em sites. Um exemplo, ó. Se a gente pega aqui essa reportagem, observem como ela se estrutura, só para vocês observarem. A gente tem aqui primeiro a manchete, o alerta climático ressoa no sul. Observem que o título já aparece bem destacado e bem maior. Depois do título, a gente tem essa partezinha logo abaixo, que é o título auxiliar. É um título bem mais longo e um pouquinho explicativo. E o primeiro parágrafo, que a gente encontra aqui, é o que a gente chama de lead, né? Com o resumo das ideias principais. E o texto restante. São essas as partes da reportagem. Algumas observações. Nas reportagens, o que a gente vai encontrar nesse tipo de texto? A gente vai encontrar dados, informações referentes a pesquisas. Então, a gente pode colocar, por exemplo, segundo o IBGE, o número de desempregados no Brasil no ano de 2020 cresceu tantos %. Isso são dados de pesquisas. Comentários e opiniões de especialistas. Por exemplo, segundo o psicólogo fulano de tal, o isolamento social durante a pandemia trouxe diversos distúrbios psicológicos. Então, isso seria uma opinião de especialista. Por que isso aparece nas reportagens? Para que esse texto tenha maior credibilidade. Se eu vou falar, por exemplo, de um tratamento de uma doença na minha reportagem, eu tenho que colocar a opinião de médicos e especialistas sobre essa doença para que o texto fique mais informativo. Então, quando a gente lê uma reportagem, a gente acaba sabendo um pouco mais sobre determinado assunto. Se o professor, por exemplo, de ciências, passa um trabalho sobre os malefícios do uso de drogas. Se vocês buscam uma reportagem sobre as drogas, vocês terão muitas informações sobre esse assunto, muitas pesquisas, informações de especialistas. Isso faz com que a pessoa entenda melhor o assunto. E outra observação é que na reportagem a gente vai ter o uso da linguagem padrão. Linguagem padrão é aquela que está de acordo com as regras gramaticais, aquelas que não apresentam erros de português, ok? Isso também vai aparecer nas reportagens. Depois disso, ó, vocês irão anotar no caderno esse resuminho aqui do assunto. Reportagem, algumas informações sobre a reportagem e sobre a estrutura do texto. Esses 2 slides. Ok, pessoal? Até a próxima aula e bons estudos!